Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Ferreira de Santos Rosário, sou conselheira tutelar em Paripiranga, já fui professora, sou professora na verdade, e hoje eu fui convidada, fui incumbida para falar um pouquinho para vocês sobre a importância do estudo, a importância de valorizar o estudo e de continuar estudando. Então hoje nós entendemos que todos nós temos a necessidade de aprender mais, pois o conhecimento ele pode trazer maiores oportunidades na vida e no trabalho. Dessa forma, é necessário aproveitar ao máximo as possibilidades de aprendizado. E estudar traz muitos benefícios para o corpo e também para a mente. Desse modo, hoje eu falarei um pouquinho sobre os 5 importantes benefícios gerados pelo estudo. Vamos lá? O primeiro benefício é o aprimoramento das habilidades interpessoais, ou seja, as habilidades entre as pessoas. Ao estudar, nós aperfeiçoamos a nossa capacidade de dialogar, de discutir e de interagir com as outras pessoas. Nós temos as informações que permitem entender outros pontos de vista, além de mudar o outro, né? Tudo aquilo que nós temos como aprendizado, que nós entendemos, que nós buscamos, ele vem para aprimorar as nossas relações para com o outro, entre as pessoas, né? Além disso, o estudar permite que nós tenhamos conteúdo e propriedade para falar. Quando eu estudo sobre algo, eu entendo mais sobre aquilo. Eu tenho conhecimento sobre aquilo. Então, propriedade para falar e que sejamos menos ingênuos. Quando a gente entende sobre o que a gente está falando, quando a gente consegue absorver mais conhecimento sobre isso, a gente fica mais inteirado daquele determinado assunto, sobre determinado assunto. Menos ingênuos e preconceituosos perante o mundo à nossa volta. Então, é entendendo a história do outro que vamos saber respeitá-lo. A partir do momento que a gente dá espaço, que a gente dá lugar para entender o outro, a gente consegue respeitá-lo. Então, o estudar, ele nos permite isso, ele nos proporciona isso, né? Que nós aprimoremos nossas habilidades entre as pessoas. O nosso segundo benefício é a melhoria na capacidade de organização. Você pode olhar para mim e dizer assim, sim, Natália, ni que eu estudo pode me ajudar nessa organização. Então, vamos lá. Esse benefício, do benefício, o segundo benefício que os estudos trazem é a organização. Os cálculos matemáticos, por exemplo, eles ensinam a medir exatamente a velocidade e a distância necessária dos objetos para construir algo significativo, como um edifício. Então, se eu entendo, se eu tenho esse conhecimento, eu sei organizar as minhas ideias para poder construir algo. No caso da matemática, do exemplo que foi dado, é um edifício, mas podem ser muitas outras coisas, que vai desde uma receita de um bolo, né, até um projeto grandioso. Da mesma forma, os estudos sobre as leis que regem o nosso país nos ajudam a entender melhor como as pessoas vivem dentro de uma sociedade. Ou seja, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender como é que o nosso país, até o nosso país funciona, né? Por outro lado, caso não existissem as leis e pessoas dedicadas a ela, a nossa vivência coletiva seria um caos. Imagine aí agora você viver em um mundo sem regra, sem lei, sem norma. Seria um caos, né? Hoje a gente já vive em um mundo bastante complicado. Nós temos leis, nós temos regras, nós temos normas. Imagine viver em um mundo sem, né? Seria um caos, realmente. Então, por mais que não seja percebido, estudar os conteúdos em sequência, com regularidade, não é de qualquer jeito, tá? Você precisa ter uma sequência, você precisa ter uma regularidade para estudar. Você, pai e mãe, precisa incentivar os seus filhos a ter sequência, a ter regularidade, né? Entregar as atividades num tempo certo. Olha, professor, a gente precisa entregar no tempo certo.
porque é necessário ter organização. Revisando e incrementando o conhecimento nos ajuda a entender sobre a organização. Então, quando você organiza as tarefas, quando você, pai, mãe, você é responsável, organiza as tarefas, atividades, pega na sequência, isso aí já é conceito de organização, né? Então a gente pode não perceber, mas os estudos eles nos proporcionam isso, nos proporciona a organização. Assim, não é só no quarto ou no armário que a organização aparece, mas também em todas as outras rotinas, como por exemplo ir à aula. Isso já faz parte, né? O nosso terceiro benefício é obtenção de um nível maior de resiliência. A questão da resiliência, é saber se reinventar constantemente. Então, estudar aumenta a nossa capacidade de adaptação. Isso porque a aprendizagem nos capacita para lidarmos com eventuais adversidades e superarmos obstáculos da vida cotidiana. O que estamos vivendo hoje é um exemplo, né? Nós hoje estamos vivendo uma situação como antes nunca foi vivida, que é a situação da aula online, do professor ficar à distância, de ter que estar pegando atividade, ter que estar vivendo, conversando, compartilhando, aprendendo através de celular, de notebook, de computador, independente, de tablet, dentre outras situações. Então, essa é a situação em que nós estamos hoje. E o estudo, ele nos dá essa capacidade de nos adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Então, aquele que não estuda, aquele que não busca aprender, estudar, não só aprender também, aquele que não busca aprender, ele fica defasado. Ele não possui capacidade de se adaptar, de se interar, né? Por exemplo, a história mundial nos ensina que países venceram guerras, combateram pestes e cresceram economicamente. Se a gente for analisar toda a história, a gente vai ver que o ser humano ele está constantemente nesse processo de adaptação, nesse processo de se reanimar cada dia. Então, obter um nível maior de resiliência é uma das características, é um dos benefícios que o estudo me proporciona, nos proporciona. Então, todo esse conhecimento pode nos deixar mais sensíveis em relação aos problemas em que enfrentamos. Então, se eu entendo o que eu estou passando, se eu percebo, vejo então toda a história do que já passou, que a sociedade já passou, que foi passado e conseguiram superar, eu fico mais sensível em relação ao problema que eu estou enfrentando e assim eu consigo superar com mais facilidade, tá? Além de aprender com nossos erros e podermos replicar os acertos dos nossos antepassados, as informações que aprendemos nos ajudam a ser criativos para pensar em coisas que ainda não foram feitas. Ora, se a gente pegar a educação em 2020 e compararmos com 2021, a gente vai ver que houve resiliência por parte dos educadores, por parte de todos aqueles que trabalham na educação. Não só na educação, mas em todo mundo, em tudo em si, né? A gente vê que houve todo um processo de readaptação. Então, nós aprendemos com os nossos erros e nós vamos replicar os acertos dos nossos antepassados. As informações que nós aprendemos vai mexendo com a nossa criatividade e vai trazendo novas situações, novas ideias. O nosso quarto benefício é o aumento da capacidade de interpretação. Um dos motivos que mais revelam a importância de estudar é o aumento da nossa capacidade de interpretação. Os estudos, eles nos permitem compreender melhor o mundo e todos os que estão ao nosso redor. Imagine se o ser humano não tivesse estudado a rotação do planeta Terra. Pense aí, se o ser humano não tivesse estudado a rotação do planeta Terra, certamente nós estaríamos achando que até hoje o Sol gira em torno dela, em torno da Terra, sem entender o porquê do dia e nem da noite. Não só isso, né? Estudar essa questão da rotação, da translação, a gente
consegue compreender melhor as mudanças das estações de primavera, de inverno, de verão, das marés, dentre outras coisas que vão acontecendo. Claro que foi só um exemplo, né, que eu trouxe com relação da capacidade de interpretar, mas tem muitos outros. Através disso, dos estudos, nós também conseguimos unir informação de diferentes áreas para construir essa capacidade. Conseguimos entender como as coisas se conectam e perceber ainda quando elas não fazem sentido. Então, quando eu consigo interpretar, quando eu consigo ver, quando eu consigo ler o ambiente, a relação, o que está acontecendo, eu consigo conectar as coisas. Olha, isso aqui é devido a isso. Olha, isso aqui, mas isso aqui não faz sentido. Então, tudo isso se dá através dos estudos. Quando a gente estuda, a gente aprende a interpretar tudo. Tudo a gente precisa interpretar. Porque quando a gente não interpreta de maneira correta, a gente corre o risco de fazer besteira, né? De fazer errado. O que seria certo, eu faria errado, né? E o nosso quinto e último benefício é o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, vamos lá. Nós vimos que os estudos eles nos dão a capacidade de interpretar o mundo. E aí, através dessa interpretação, nós também temos o desenvolvimento do pensamento crítico. Estudar desenvolve o nosso pensamento crítico, já que é a partir da aprendizagem que obtemos a capacidade de refletir e, assim, ter opiniões próprias. Ora, se eu tenho um pensamento crítico, eu consigo desenvolver, eu aprendo a refletir e aí eu tenho as minhas próprias opiniões. Não, peraí. Ok, eu ouvi sobre isso, isso e isso. Então vamos lá, eu vou refletir agora sobre o que eu aprendi. Mas será que é assim? Será que dá certo? Então eu começo a criar as minhas próprias opiniões, né? Você começa a criar suas próprias opiniões a partir do que você conhece, do que você começa a aprender. Então, estudar, ele permite isso, que você tenha as suas próprias opiniões, que você entenda o que você está falando, né? Uma pessoa que gosta de ler, por exemplo, ela jamais vai acreditar cegamente em tudo que os outros dizem. Então, se você sabe de algo e eu não entendo, eu vou conversar com você e dizer, não, mas não é assim, né? Não é assim. Se eu pegar algo vermelho, dizer isso é vermelho, e você não sabe o que é vermelho, dos dois, um. Ou você vai concordar e dizer que é vermelho, ou você vai dizer, não, essa coisa aí não é vermelho, mesmo você sabendo que é vermelho, né? Então, quando você tem esse conhecimento, nem tudo que as pessoas dizem você vai acreditar, né? Porque você sabe sobre o que você está falando, você estudou sobre aquilo ali. Então, você tem o seu pensamento crítico. Porém, sem os estudos para desenvolver o pensamento crítico, nós podemos ser manipulados facilmente, o que é bastante prejudicial à nossa vida. Se você parar para analisar durante todo o decorrer da história, grandes líderes, ditadores, dentre outros, eles se utilizaram do seu conhecimento, do seu poder ou da pouca possibilidade de conhecimento que as pessoas tinham naquela época para fazerem suas maldades ou para fazerem o seu querer, né? Então, o que é isso? Aquelas pessoas não tinham conhecimento. Durante muito tempo, as pessoas foram impedidas de ter conhecimento. Por quê? Porque pessoas sem conhecimento é mais fácil de ser manipulada. Então, quando a gente não tem um conhecimento crítico, quando a gente não estuda, quando a gente não procura saber das coisas, a gente fica fácil, vira alvo fácil de manipulação, né? E isso pode ser muito prejudicial para a sua vida. Aí ressalta-se que ninguém é burro, mas quanto mais nós entendemos sobre o mundo, mais nós somos capazes de lê-lo. Quando eu falo ler, gente, eu não falo literalmente pegar algo e ler. Eu falo também de conseguir compreender, de você ver e entender, né? Como se fosse um livro, você vai olhar para o mundo e conseguir entender como se fosse um livro ou um site. Eu vou pegar um aparelho, se eu busco aprender sobre aquele aparelho, quando eu venho um manual de instruções,
né? Eu busco entender, eu vou saber como ele funciona, vou saber o que pode fazer com ele, o que não pode fazer com ele, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente adquire conhecimento. A gente começa a desenvolver um pensamento crítico e a gente começa a entender o que dá e o que não dá, o que é certo, o que é errado, de acordo com os estudos, com o estudar. Então, enfim, os estudos eles ampliam a nossa visão de mundo. Ele aumenta a nossa autoestima. Quando você conhece, você diz, poxa, chega em um lugar e diz assim, eu tenho como falar disso porque eu entendo, eu sei o que eu estou falando. Então, isso aumenta a nossa autoestima e até fazem bem para a saúde. Sendo assim, mantenha o foco e a organização para criar uma rotina de estudo proveitosa que fará diferença em sua vida. Então, você está começando um novo ano letivo, você é responsável, pai, mãe, responsável que está me assistindo. Você incentive o seu filho a estudar. E se você parou, tem vontade de continuar, volta, dá tempo ainda, né? Temos hoje muitas opções que dá para estudar. Então, o estudo é extremamente importante, traz muitos benefícios. Então, continue estudando, né? Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando com você e também agradecer aquelas pessoas que me proporcionaram esse momento, né? Nós do Conselho Tutelar estamos abertos para receber, né? Estamos ali para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes e também estamos para ajudar a sociedade, né? A cuidar. Então, um grande abraço. Fica aqui o meu abraço, nós do Conselho Tutelar, meus colegas de trabalho, José Claudivan, Jonete, Antônio, Wilza e Lília, né? Nós estamos ali todos dispostos a receber vocês. Então, continue a estudar e se pensar em desistir, desistir não. Lembre de todos esses benefícios que o estudo pode te proporcionar. Um grande abraço e tchau!